Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço que você dobre sua atenção nesse vídeo. Irmão, é muito forte o que eu vou falar aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Eu estou meditando aqui em Êxodo 8:20. Peço que você dobre sua atenção nessa palavra, é muito forte. Em Êxodo 8:20 está escrito: Depois o Senhor disse a Moisés: Levante-se amanhã bem cedo, apresente-se a Faraó, quando ele estiver indo nas águas. Diga, assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me preste culto. Irmão, olha que interessante, vou ir com calma para você poder entender. Olha o que Deus falou para Moisés em Êxodo 8:20. O Senhor disse assim: Moisés, levante-se amanhã bem cedo e apresente a Faraó, que ele vai estar descendo as águas. Então percebe que Deus falou assim: Moisés, levanta amanhã bem cedo, porque Faraó vai estar descendo as águas. Então percebe que Deus está falando do amanhã de Faraó para Moisés. Percebe que Deus falou: Moisés, amanhã. Levanta bem cedo, amanhã de manhã, porque Faraó vai descer nas águas. Então percebe que o amanhã nem chegou e Deus já estava falando que Faraó ia fazer amanhã de manhã. Deus falou: Moisés, amanhã de manhã bem cedo, Faraó vai descer nas águas. Então percebe que o amanhã nem chegou e Deus já estava falando do amanhã de Faraó para Moisés. Percebe? Olha que interessante, irmão. Não vou repetir isso aqui para você poder entender. Presta atenção no que Deus falou: Moisés, amanhã de manhã, Faraó vai descer bem cedo nas águas. Então percebe que o amanhã nem chegou e Deus estava falando que Faraó ia fazer amanhã de manhã. Deus já conhecia o amanhã de Faraó. Por isso que Deus falou: Moisés, amanhã de manhã, Faraó vai descer nas águas. Então levanta cedo e vai nas águas, porque eu conheço o amanhã. Eu já sei o que ele vai fazer amanhã de manhã. Faraó vai se levantar, amanhã de manhã vai descer nas águas. Por quê? Porque o salmista disse em Salmo 139, no versículo número 2, o salmista diz: Tu conheces o meu deitar e o meu levantar, e de longe observa os meus pensamentos. Então percebe que Deus conhece o levantar de Faraó. Deus já sabia o que o Faraó ia fazer amanhã de manhã. Deus falou: Moisés, amanhã de manhã, Moisés, ele vai se levantar bem cedo e vai descer nas águas, porque eu conheço o amanhã. Eu conheço o deitar e o levantar de cada um, Moisés. Eu sei que ele vai se levantar amanhã de manhã e vai descer nas águas, porque eu conheço o amanhã. Filho, é interessante que Moisés nem sabia do amanhã de Faraó e Deus já estava falando que Faraó ia fazer amanhã. Por isso que lá em Tiago 4,14 vai dizer assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? A vida de vocês é como uma neblina que aparece por um tempo e assim dissipa. Então percebe uma coisa, percebe que Tiago 4,14 vai dizer que a gente não sabe do amanhã. Tiago diz que a gente não sabe do amanhã. Mas Deus falou para Moisés que o Faraó ia fazer amanhã de manhã. Então percebe, Tiago diz que a gente não sabe do amanhã. Tiago 4,14 vai dizer: a gente não sabe do amanhã. Só que Deus está falando: Moisés, amanhã de manhã Faraó vai se levantar bem cedo e vai descer nas águas. Percebe que Deus está falando do amanhã de Faraó para Moisés. Moisés não sabe do amanhã, mas Deus já sabe que Faraó vai fazer amanhã de manhã. Como o Tiago disse, a gente não é capaz de saber do amanhã, mas o Deus que a gente servimos é capaz de saber do nosso amanhã. Deus sabe do teu amanhã, Deus sabe o que você vai fazer. A gente não conhece o amanhã, mas o amanhã Deus já sabe. Por isso que a gente tem costume de dizer que o amanhã pertence a Deus, porque a gente não sabe do nosso amanhã e Deus já sabe. Olha que interessante, olha o que Deus falou para Moisés, irmão. Moisés, amanhã de manhã, Faraó, ele vai descer nas águas. Por quê? Porque eu conheço o deitar e o levantar de cada um. Eu sei o que cada um vai fazer amanhã de manhã. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Percebe que o amanhã nem havia chegado. E Deus já estava falando que o Faraó ia fazer amanhã de manhã. Deus falou: amanhã de manhã, Moisés, levanta amanhã bem cedo, porque eu sei que ele vai descer nas águas. Porque eu conheço o amanhã. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Deus sabe do teu amanhã. Por que se preocupar? Deus já sabe. Não se preocupe com o teu amanhã. Deus já sabe o que você vai fazer. Deus sabe todas as coisas, filho. Deus é onisciente. Aí uma coisa que eu achei interessante, que quando o Faraó ele vai descer nas águas, Deus falou: Moisés, amanhã de manhã se encontra com o Faraó, porque ele vai descer nas águas. E diga para ele: deixe meu povo ir. Se você não deixar meu povo ir, eu enviarei um enxame de moscas em toda a terra do Egito. Aí Deus fala assim no 22: naquele dia tratarei de maneira diferente entre a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, Senhor, estou na terra. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Percebe comigo um detalhe. Percebe que Deus falou assim: Moisés, fala para Faraó, amanhã de manhã, se não deixar meu povo sair, fala para ele que eu vou mandar um enxame de mosca. Só que na terra de Gósen, onde habita o meu povo, não vai haver nenhum enxame de mosca, porque o meu povo está ali, mas em toda a terra do Egito, em todo o território do Egito, vai ter enxame de mosca, mesmo na terra de Gósen, porque o meu povo está ali. Então vou fazer uma diferença, vou fazer aqui uma distinção entre o meu povo e o seu.
Percebe que Deus falou assim, diga para Faraó que eu vou fazer uma distinção entre o meu povo e o dele. O meu povo não vai passar por praga. O meu povo está em Gozen não vai ter praga, mas na terra do Egito vai ter. Então percebe que o povo de Deus não vai ter praga, mas os egípcios vão ter. Por isso que Deus fala lá em Malaquias, vocês verão a diferença daquele que me serve para aquele que não me serve no dia que eu agir. Eita glória, aleluia. Os egípcios iam passar por praga, mas o povo de Deus na terra de Gozen não ia ter um enxame de mosca sequer, porque quem serve a Deus não passa por pestilência, Deus guarda. Por isso que a Bíblia diz que aquele que pertence a Deus, o maligno não toca. Eita glória, aleluia Jesus. Eita glória Jesus. Percebe uma coisa, irmão, olha que tremendo, oh glória. Percebe, olha o que Deus falou, fala para Faraó que na terra de Gozen não vai ter nenhum enxame de mosca, porque o meu povo está lá, mas na terra do Egito vai encher de enxame de mosca, menos na terra de Gozen, porque o meu povo está ali. E povo que é meu, eu guardo. Percebe que Deus protege quem é dele. Agora os egípcios que não servem a ele vai passar por pestilência. Você quer ver que é mais prova que Deus guarda que pertence a ele? Quem foi que Deus guardou no dilúvio? Foi Noé. Percebe que a Bíblia diz que Noé era o único homem justo. Deus falou assim, Noé, tenho visto que você é o único homem justo no meio dessa geração. Entra na arca, você e sua família. Percebe que por causa de Noé, a família dele também foi guardada. Deus guardou Noé e sua família. Agora os ímpios que ficou fora da arca, tudo pereceram. Então percebe, Noé foi guardado porque não era justo diante de Deus, fazia o que era correto, era obediente. Então Deus guarda quem pertence a ele, rapaz. Eita glória. Então, eita Jesus. Por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus só guarda, filho, quem teme a ele, quem obedece a ele. Percebe que os egípcios passou por todo tipo de praga, mas o povo de Israel estava sendo guardado. Pode perceber que Deus estava castigando os egípcios. Mas o povo de Israel era guardado. Pode perceber que faltou luz para os egípcios, mas para o povo de Deus não faltou. Pode perceber que na praga das rãs, os egípcios tinham rã. Nenhum povo de Israel tinha rã. Então perceberam, eram os egípcios que estavam sendo castigados. O povo de Deus estava sendo guardado, nenhuma praga atingiu eles. Por isso que a Bíblia diz que aquele que pertence a Deus, o maligno não toca. Deus mandou a praga, só que a praga não atingiu o povo dele, atingiu os egípcios. Porque Deus está fazendo a diferença entre aquele que serve a ele e para aquele que não serve. Eita, aleluia. Por isso que lá no livro de Malaquias, você vai ver que os homens começam a questionar. E eles falam assim, Malaquias 3, toma a leitura. Você vai ver que os homens falam assim, é inútil servir a Deus, o que adianta a gente andar de luto? A Bíblia diz que Deus ouviu e Deus desceu. Deus falou assim, vocês falaram palavras duras contra mim e ainda pergunta, o que dizemos contra ti? Deus disse assim, vocês verão a diferença daquele que me serve para aquele que não me serve. Vocês verão a diferença do justo para o ímpio. Olha aqui a diferença do povo de Deus para os egípcios. Os egípcios estavam sendo castigados por praga, mas o povo de Deus está sendo guardado. Você vai ver a diferença quando Deus agir. No arrebatamento nós vamos ver a diferença do joio para o trigo. Nós vamos ver a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. E nesse dia também nós vamos ver, filho. No dia que eu agir, o Senhor disse. No dia que eu agir, vocês verão a diferença para aquele que me serve, daquele que não me serve. Eita glória. Aleluia. Deus vai fazer uma distinção entre o povo dele. Agora uma coisa que eu acho interessante. Pode perceber que no versículo número 23, Deus falou assim, farei uma distinção entre o meu povo e o seu. Este será o sinal milagroso que acontecerá amanhã. Percebe que Deus falou assim, Moisés, diga para Faraó que eu vou fazer uma distinção entre o meu povo e o seu povo. Deus falou assim, eu vou fazer uma distinção daquele que me serve para aquele que não me serve. Então percebe que Deus vai fazer uma diferença. Por isso que lá no livro de Malaquias Deus diz, no dia que eu agir, vocês vão ver a diferença. Daquele que me serve para aquele que não me serve. Olha que interessante, o povo de Israel era povo de Deus. Olha a diferença daquele que servia a Deus para aquele que não servia. O egípcio que não servia era castigado, mas o povo que servia era guardado. Por isso que lá em o que Jesus falou para a igreja de Apocalipse? Visto que tivesse pouca força, não negaste o meu nome, eu também te guardarei naquele grande dia. No grande dia da tribulação guardarei vocês. Então percebe que ele guarda quem é dele. Agora uma coisa que eu acho interessante para finalizar, que não vai dar para mim falar por muito tempo, já vai sinalizar aqui o áudio. Percebe uma coisa, percebe que Deus falou assim, quando Deus mandou a praga no Egito, a praga da mosca, a Bíblia diz assim, lá no versículo número 25, a Bíblia diz que Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Percebe que Faraó se chamava Moisés e Arão quando a praga atingia ele. Aí ele queria saber de Moisés e Arão, porque Faraó é um tipo de pessoa que só buscava Deus quando tinha pestilência. Aí escuta só, aí ele mandou chamar Moisés e Arão, no 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifício ao Senhor, mas não saiam daqui. Percebe que o faraó vai chamar eles, vão falar assim, pode oferecer ao Senhor, mas não sai daqui. O interessante é que o faraó queria que o povo adorasse no Egito. Só que não era ali que Deus falou para eles adorar. Deus falou, deixa o meu povo ir a caminho
do deserto, caminho de 3 dias ao deserto. Percebe que o povo ia adorar a Deus longe do Egito. Só que o faraó falou, pode adorar aqui. Pode adorar, pode sacrificar, mas sacrifica aqui. Percebe que o faraó quer limitar o povo. Deus falou que não era ali, era no deserto. Era bem longe dali. Era 3 dias de caminhada, então era bem distante dali. O faraó está querendo limitar quem Deus quer ir além. Não, vou repetir isso aqui. O faraó está querendo colocar limite pro povo. Adora aqui. Só que Deus falou que não era ali, era caminho. Há 3 dias a caminho do deserto, então era bem longe dali. Só que o faraó falou, não, adora aqui. O faraó está querendo limitar o povo.